Vídeo aí devastador para os anti-flamenguistas e até para aqueles palmeirenses, né, Leila e os outros clubes aí, falando que o Flamengo só pensa nele. E na verdade, quem só ia perder era o Flamengo, né? A Leila dizendo que ela era uma boa samaritana, que queria ajudar os clubes. E aí demonstra nesse vídeo que quem ia perder somente o Flamengo, enquanto alguns times ia ganhar e o Flamengo ser prejudicado, né? É muito fácil fazer isso, né? Mas antes de a gente ver esse vídeo, já se inscreva no canal, compartilha e já deixe seus comentários aí. O que o Flamengo fez foi pedir que parte do dinheiro que estivesse entrando para o pagamento aos times da Libra fosse depositado em juízo. Isso desencadeou um processo imenso, com notas de repúdio, entrevistas da presidente do Palmeiras em diferentes redes de televisão e na internet, vilanizando o Flamengo como grande culpado desse problema e dessa situação. De fato, o Flamengo é, sim, culpado de ter entrado na justiça e os times não estão recebendo dinheiro porque o dinheiro está sendo depositado em juízo. Mas agora a gente vai entender o que está acontecendo de verdade. Antes de a gente mergulhar sobre isso, nós vamos expor os fatos. Primeira coisa, nós não estamos falando de todo o dinheiro da Rede Globo. A gente está falando de uma parte desse dinheiro. Nós estamos falando de um montante relativo a 30% da audiência. Só isso. Os outros 70% foram distribuídos de maneira normal. 40% é igualitário e 30% de acordo com a performance. Bom, por que a questão da audiência é importante e é complicado? Primeiro porque é variável, ou seja, cada clube recebe de acordo com o engajamento da sua torcida. E outra, dependendo de onde esse jogo for exibido, há um peso diferente, há uma exposição maior. Então, os jogos podem ser expostos na TV Globo, com mais exposição, na Sport TV, na TV fechada, ou na Premier Play, na TV paga, o que faz o processo de distinção dessa audiência um pouco complexo. Bom, vamos ler o que diz o Estatuto da Libra. 30% da receita vinculada à audiência calculada de acordo com a porcentagem de audiência de cada clube associado da Série A por plataforma de transmissão ou streaming, ponderada pela contribuição de tal plataforma às receitas de transmissão e streaming, através da seguinte fórmula: porcentagem de audiência de cada clube, soma do número de indivíduos que assistiram os jogos ao vivo do clube como mandante e visitante dividido por 2, dividido pelo total de indivíduos que assistiram os jogos da Série A do campeonato na plataforma. Está marcado ali o seguinte: ponderada pela contribuição de tal plataforma às receitas de transmissão e streaming. Ou seja, neste anexo está sendo claramente dito que tem, sim, peso diferente para cada plataforma, o que é óbvio. O contrato Libra e Globo não especifica o peso de cada plataforma no valor total do contrato. Ou seja, isso está faltando. Isso precisava ser definido. O Estatuto da Libra diz o seguinte: os critérios de repartição entre os clubes associados de qualquer recurso oriundo dos direitos, serviços e produtos dos clubes associados, integrantes da Série A, Série B do principal campeonato nacional em curso no Brasil, durante os anos de 25, 26, 27, 28 e 29, serão aqueles aprovados por unanimidade dos clubes associados, observadas as premissas obrigatórias estabelecidas no anexo 1 deste estatuto, que a gente acabou de ler. Só para deixar claro o que está sendo dito aqui, é o seguinte: todas as receitas oriundas dos direitos e serviços dos produtos, ou seja, da televisão, devem ser discutidas e decididas através de unanimidade, o que não foi feito. É impossível, diante da cláusula estabelecida no anexo 1º, determinar uma distribuição de audiência. Portanto, é preciso que haja uma votação para se definir todos os processos de pagamento através da audiência. Lembrando que a audiência não é um fator igualitário, é um fator que mede o peso e o engajamento de cada torcida. Vamos mergulhar um pouco mais? Vamos falar sobre torcida agora. O seguinte: o Flamengo representa aproximadamente 21% da torcida total do Brasil. Porém, dentro da Libra, o Flamengo representa 47,69% da torcida de dentro da Libra. O segundo colocado é o Palmeiras, com 6,5%
praticamente empatado com o Palmeiras com 14% dentro da Libra, estão Palmeiras e São Paulo. Na questão nacional, que é 6%, Palmeiras e São Paulo. O Flamengo é maior do que a soma de praticamente todos os outros membros da Libra. No cenário 1, tá, que é o cenário que a gente está falando, o Flamengo teria uma receita de 197 milhões de reais. No cenário 4, o Flamengo teria uma receita, esse que o Flamengo se propôs a discutir, uma receita de 215 milhões de reais. Bom, o que acontece? Vamos ver aqui o caso do Flamengo e Palmeiras nesse cenário. No cenário 1, o Flamengo receberia 197, no cenário 4, 215 milhões. O Palmeiras, que disse que no cenário do Flamengo estaria ganhando dinheiro, não mentiu. Só que, enquanto o Flamengo ganha 18 milhões, o Palmeiras ganha apenas 2,7 milhões. O Flamengo, entre o cenário 1 e o cenário 4, tem um aumento de 9,5% a mais, né? Aumento a mais, claro. E o Palmeiras, 2,7 milhões, recebe um pequeno aumento de 1,5 milhões. Quando o Palmeiras se diz contra o cenário que o Flamengo quer, não é por conta do Palmeiras sendo bondoso, né, generoso, é que o Palmeiras não quer que o Flamengo ganhe muito mais do que ganharia no cenário onde o Palmeiras está estabelecendo. Aumentaria a diferença. É esse o segredo. Acontece que quando a gente analisa a diferença do cenário 1 para o que está sendo proposto, o cenário 1, para o que era recebido em 2024, o Flamengo tem uma perda de 34%. Só tem dois grandes perdedores, o Flamengo e o Grêmio. Notem que no cenário que está sendo proposto, que é o melhor cenário para a Libra, o pior cenário para o Flamengo perde 30%, 34% do que recebia no ano anterior. Enquanto o Palmeiras perde apenas 3% e o São Paulo perde apenas 1%. A perda do Palmeiras, neste novo contrato, é de apenas 3,5%, o São Paulo 1,3%, enquanto todos os outros times recebem mais. O Bahia aumenta em 39%, o Santos tem 110% de aumento, o Atlético Mineiro 28%, o Vitória 38% de aumento e o Bragantino 59%. Quando a Leila fala sobre generosidade e ter um campeonato mais competitivo, o que ela está dizendo é o seguinte: o Flamengo e o Grêmio, que são os grandes perdedores neste cenário estabelecido agora, estão subsidiando o Campeonato Brasileiro de maneira mais competitiva. Não é ela que está, é o Flamengo perdendo 34% da sua receita de televisão. Então ela está fazendo generosidade com o dinheiro dos outros. Para vocês terem uma ideia da desproporção dessa conversa, o Flamengo, na Cazé TV, que é uma maneira que a gente tem de medir isso, né? O Flamengo, no jogo contra o Ceará, fora de casa, o Flamengo teve 14 milhões de visualizações. Já Corinthians e Palmeiras, um clássico regional, nacional, teve apenas 9 milhões de visualizações. 10 milhões de visualizações. Essa é a diferença. A diferença é muito grande. É uma diferença de 45% de visualizações num jogo teoricamente menos importante, contra um adversário que tem muito menos projeção do que o Corinthians tem para o Palmeiras. O que a gente deixou claro aqui é o seguinte: o processo de definição da audiência é complexo. É complexo. Só que o processo de aprovação dessa complexidade tem que ser feito através de unanimidade. Isso não foi feito.